Boa tarde. O assunto de hoje vai ser as leis da Torá. Nós temos mencionado a Torá nos nossos vídeos muito do ponto de vista das narrações, das histórias, dos relatos da família original, da família patriarcal, os patriarcas, matriarcas, a formação das 12 tribos. Mas a Torá, na verdade, é um livro não só da fundação, né? É um livro da fundação, da fundação do universo, da criação do mundo, da formação do povo judeu, talvez das religiões monoteístas, fundação do monoteísmo, mas também é um livro de leis. E percebi que tenho falado muito das narrações, dos patriarcas, das histórias, interpretado no nível do segredo, do Sod, mas as leis, acho que eu só fiz 1 ou 2 vídeos, um sobre os 10 mandamentos e outro sobre a classificação das leis da Torá. Então, a minha intenção é uma, mas eu não sei se no meio do caminho, no improviso, eu vou tomar uma direção diferente. Bem, que leis são essas, né? É muito impressionante. A minha intenção era falar da classificação das leis da Torá segundo o conteúdo, né? Classificar leis sociais, leis ecológicas, leis religiosas, leis alimentares, né? Leis civis, penais. Eu queria fazer essa classificação. Então eu recorri até o texto da Torá para pegar exemplos de cada uma dessas classificações, para ficar bem claro a diferenciação e a diversidade de conteúdos dessas leis, pegando uma vida de sociedade toda, né? Então, só que quando eu comecei a pegar os exemplos, mais uma vez fiquei muito impressionada com algumas leis, levando em consideração que esse texto está escrito há pelo menos 2.200 anos, né? É o que se supõe como documento, mas na forma oral já deveria ter um esboço anterior. Então são leis antiquíssimas, mas que são atualíssimas. Isso me deixa muito impressionada, né? E não há como negar. São documentos, não tem como negar. Que essas leis, eu me empolguei e fui separando algumas leis mais bonitas que eu achei, né, e mais atuais. Não deu para pegar tudo, não deu para pegar muito, quer dizer, são 613 mandamentos na Torá. Existe uma classificação quanto à forma, né, que são 365 proibições e 248 obrigações. Mas quer dizer, as proibições elas são precedidas pelo não. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não farás falso testemunho. São 365 proibições. E as obrigações honrarás pai e mãe, cumprirás o Shabat, né? Então, mas eu não quero entrar nessa classificação, eu quero entrar na classificação quanto ao conteúdo, nos exemplos que eu dei antes, logo no início, leis penais, civis, ecológicas, sociais. Muito bem. Aí eu separei aqui algumas leis e aí eu quero ler com vocês aquela história. Eu não vou ver isso sozinha, eu não vou. Isso aqui eu tenho que compartilhar com alguém. Também não vou dar fonte, tá tudo na Torá, principalmente Deuteronômio, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Mas é muito fácil dar um Google, né, para achar essas leis. Em Gênesis tem os relatos,
né, os relatos da família original, da família patriarcal. Depois, em Êxodo, tem as leis, também em Levítico, e retoma, às vezes com repetição, em Deuteronômio. Então, o que eu separei aqui? Algumas eu vou comentar, outras são muito óbvias. Não afligirás o estrangeiro, nem o oprimirás. Não afligirás nenhuma viúva ou órfão. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, devolva antes do pôr do sol. Quer dizer, você faz um empréstimo, você não, uma pessoa faz um empréstimo e pega como garantia a roupa do outro, ela deve ser devolvida antes do pôr do sol. Então, vamos atentar para essa sutileza. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Então, essa multidão aqui, eu suponho que seja a maioria. Não seguirás a maioria para fazer o mal. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Gente, não aceitar suborno está na Torá. Às vezes as pessoas têm a impressão que as leis da Torá são leis religiosas. Cumprir o Shabat, jejuar Yom Kippur, comer matzah em Pesach. Não é isso não. Não é, eu quero que vocês ouçam bem. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem recolha as espigas caídas da sua colheita. Não recolha tudo da sua vinha, nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixe para o necessitado e para o estrangeiro. Olha que lindo. O que é isso? Quando você fizer a colheita, né, do seu campo, então não é para colher as beiras, os cantos, e nem o que caiu para trás. Quer dizer, não recolha as espigas caídas e nem as uvas que tiverem caído. Deixe para o necessitado e para o estrangeiro. Então, nos tempos bíblicos, ou antes dos tempos bíblicos, a lei era essa. Né? Quer dizer, era feita a colheita e atrás vinham os necessitados e os estrangeiros e as viúvas e os órfãos, recolhendo o que caiu. Quando eu trabalhei no kibbutz, eu trabalhei na colheita das laranjas, na colheita das peras. E a ordem que nós tínhamos, isso não foi nos tempos bíblicos, não. Isso foi nos nossos tempos, no século XX. E a ordem que nós recebemos, né, do instrutor, a pera que caiu no chão, deixa no chão. Né? Quer dizer, nós tínhamos uma mochila de frente, né? A mochila, as alças e a mochila aberta de frente, colhíamos a pera com medida e colocávamos as peras dentro da mochila. E a instrução era: a pera que cai no chão, deixa no chão. Eu não sei se tem origem nessa lei, mas é parecido. Quer dizer, as peras que caíam no chão, no caso lá do kibbutz, onde eu fiz a colheita, elas tinham outra finalidade. Não era a mesma finalidade da colheita que ia para a mochila, né, que era recolhida, estocada. A pera cair por acidente. Acidentalmente deixou a pera cair no chão. Deixa no chão, não pega. Então, essa ideia, não colha até as extremidades da sua lavoura. Nem recolha, quer dizer, não colher e não recolher as espigas caídas, nem as uvas. Essas espigas e uvas é que existem 7 espécies nativas da terra de Israel. E as espigas e as uvas são 2 exemplos. Então, são exemplos simbólicos que simbolizam todas as plantações, né? Deixe para o necessitado e para o estrangeiro. Outra lei: não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um trabalhador por dia. Então, trabalhador contratado por dia,
deverá receber no dia. Essa lei não é atual, não? Pois ela tem mais de 2000 anos. Olha essa. Não amaldiçoe o surdo, ele não pode ouvir, nem põe a pedra de tropeço à frente do cego, porque ele não pode ver. Aí, atenção, uma coisa que rola muito na internet é dizer, essa lei não é sobre surdos e sobre cegos, é sobre o ponto fraco de cada um. Então, olha só, não amaldiçoe o surdo, nem põe a pedra de tropeço à frente do cego. Quer dizer, o surdo não pode ouvir a maldição e o cego não tem defesa, nenhum dos dois pode se defender. Mas isso não diz respeito só a surdo e cego, isso diz respeito a não pegue no ponto fraco do outro. Deixa um lastro para defesa. Não coma nada com sangue. A carne tem que ser lavada com água e sal. Existe um tratamento kasher para retirar todo o sangue da carne. Não coma nada com sangue. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, não destruam as árvores frutíferas. Não as derrubem, nem em caso de guerra. Não derrubar árvores frutíferas, nem em caso de guerra. É atual isso? Olha essa agora. Agora vem uma série de 4 muito parecidas. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de sementes no mesmo campo, na mesma lavoura. Não misturar sementes na mesma lavoura. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. E não vistam roupas feitas de tecido de lã e linho juntos. O tecido não pode conter lã e linho. A lã é a origem animal e o linho é a origem vegetal. Então é a mesma ideia de não misturar espécies de animais, espécies de plantas. O boi e o jumento não podem arar juntos e não usar roupas com tecido de lã e linho juntos. Então, imagino que vocês devam estar perguntando por quê. Então, isso faz parte da classificação. Esperem até o final do vídeo que nós vamos contar. Não espalhe declarações falsas. Atual? Isso tem nome hoje, fake news, né? Não espalhe declarações falsas. Afaste-se da mentira, nos tribunais e fora dos tribunais. Existem leis para os... não leis, mas advertências para os juízes de favorecimento e favorecimento ou desfavorecimento por outros motivos que não tem nada a ver com a causa em si. Descanso da terra. 6 anos semearás tua terra e colherás os seus frutos, mas ao 7º ano deixarás a terra descansar, para que os pobres possam comer e da sobra comam os animais do campo. Seria a ideia do Shabat, 7º dia, mas referido ao descanso da terra. Então, o proprietário da terra planta 6 anos, no 7º ano ele não planta, a terra descansa, porém a terra não plantada também produz. E essa produção é para todos, para o dono da plantação, para os pobres e para os animais. Mas assim, a produção espontânea da terra. Acho isso lindo, uma ideia linda. A festa das Matzot guardarás, é Pesach. 7 dias comerás matzot, comerás matzá, que é o pão ázimo, não fermentado. No tempo apropriado da primavera, no mês de Aviv, porque nesse mês saíste do Egito. Não cozinhar o cabrito no leite da sua... Deve ser bezerro, aí tem
a tradução, né? Não cozinhar o bezerro no leite da sua mãe. Daí vem, aí essa é uma das, talvez a primeira lei de Kashrut. Daí vem a proibição de juntar carne com leite no mesmo prato, na mesma refeição, e ainda com um espaço de 6 horas entre a ingestão da carne e posterior ingestão do leite. Então, interessante, né? Aí, isso daqui foi há mais de 2000 anos, não preciso repetir, mas é bom lembrar, a gente não está falando de ontem, né? A gente não estamos falando de ontem, essas leis de Kashrut aí são de enlouquecer. Então, aí vem não misturar carne com leite na mesma refeição. Tá, aí aparece uma nova ciência chamada nutrição. E eu peguei no Google, né, o seguinte comentário. Isso não é a Torá, tá? Isso aqui é um comentário nutricional, científico. O cálcio e o ferro são minerais importantes para o organismo. Onde está o cálcio? No leite. Onde está o ferro? Na carne. Mas não é aconselhado consumi-los na mesma refeição, pois o cálcio inibe a absorção do ferro. Isso acontece porque ambos os minerais usam o mesmo mecanismo para se instalar e transportar nas células. Para evitar a competição entre os dois minerais, pode-se consumir alimentos ricos em cálcio em lanches intermediários, consumir alimentos ricos em ferro nas refeições principais. Quer dizer, a nutrição dá essa sugestão. Consome a carne nas refeições principais e o cálcio nas refeições, nos lanches, nas refeições intermediárias. Gente, noções de nutrição há 2100, 2200 anos. Não cozinhar o bezerro no leite da sua mãe, não juntar carne com leite na mesma refeição. E aí, sei lá, quando é que surgiu a nutrição científica, né, oficialmente. Cálcio e ferro são minerais importantes, mas não é aconselhado consumi-los na mesma refeição. Próximo. Também é referente à dieta alimentar, a lei de Kashrut. Dentre os animais, todo que tem pata fendida, a pata aberta assim em 2, e a fenda das unhas se divide em 2, e que é ruminante, deles comerás. Quer dizer, os animais mamíferos, para serem kasher, eles têm que ter, são 2 condições. Eles têm que ter o pé partido, a pata partida, fendida, né, no meio, e eles têm que ser ruminantes. Aí vem toda uma classificação citando animal por animal, detalhadamente, eu não trouxe aqui. Eu acho que eu trouxe sim. Ele diz assim, o coelho rumina, mas não tem as unhas fendidas. Então, ele não é kasher. A lebre rumina, mas não tem unhas fendidas. Essa também não é kasher. O porco tem a pata fendida e a fenda das unhas se divide em 2, mas não rumina. Este não é kasher. Tudo, tá, isso mamíferos, né, peixes. São kasher, todos os peixes que tiverem barbatanas e escamas poderão ser consumidos. Mas o que não tiver barbatanas nem escamas não poderá ser consumido. Então, frutos do mar são proibidos. E tem peixes, agora eu não me lembro o nome, mas tem peixes que têm escamas que não são kasher, porque quando a escama é retirada, a pele sai junto. Então, esses também não são kasher. Agora, perceber também
Isso não está escrito natural, isso aqui é de observação. Quer dizer, isso aqui está escrito natural. Os peixes kasher, eles têm que ter escamas que soltam e a pele fica, e tem que ter barbatanas. Esses peixes são peixes que ficam na parte de cima do mar ou dos rios. Os peixes, os frutos do mar e peixes com escamas, mas aquela escama colada na pele, que quando se tira a escama a pele sai junto, eles são do fundo do mar e do fundo dos rios. E os detritos caem no fundo do mar e no fundo do rio. Então, esse tipo de animal, né, de peixe, sei lá como é que chama, né, de animais do mar e dos rios, que vivem no fundo do mar ou dos rios e se alimentam de detritos, esses não são kasher. Mas aqueles que estão assim em cima, se a gente jogar algum detrito, alguma coisa suja dentro da água, a tendência é o peso levar para o fundo. Então, esses peixes com escamas que soltam e barbatanas, eles ficam na parte mais limpa, na parte de cima da água, mais próximo da superfície. As aves permitidas são as aves domésticas, aquelas aves de quintal. São proibidas árvores de rapina e árvores carnívoras são proibidas. São proibidos insetos e répteis. Tem outras proibições também, mas eu reduzi aqui para não ficar muito longo. Olha agora, olha isso. E por aí eu vou parar e vou começar a classificar, porque já estamos com 21 minutos. Quando você construir uma casa, coloque um anteparo em volta do terraço. Assim, a culpa não recairá sobre a casa, caso alguém caia do telhado. Então, isso é colocar um parapeito, ou um corrimão, um anteparo, em volta da laje, do telhado, do terraço, para que, caso alguém caia lá de cima, a casa não seja responsável. Eu achei interessante que a responsabilidade aqui não recaiu sobre o dono da casa, recaiu sobre a casa. Então a formulação é essa mesmo. Quando você construir uma casa nova, coloque um anteparo em volta do terraço. Assim a culpa não recairá sobre a casa, mas é lógico que é sobre o responsável pela casa, se alguém vier a cair do telhado. Bom, aqui são algumas leis que eu achei lindas aí compartilhar com vocês, e nós vamos rapidinho para a classificação. Em relação ao conteúdo, tem 3 tipos de leis. Tem as leis que são chamadas mishpatim. Mishpatim quer dizer sentenças, são sentenças. Essas leis do tipo mishpatim são as leis sociais, as leis ecológicas, quer dizer, as leis que têm a ver com o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão, que tem a ver com o cuidado com a terra, o cuidado com os animais, com as árvores, com o planeta, como nós lemos aí algumas. Então, essas leis, elas são universais, são leis universais, elas não precisa ser de uma ou outra crença para ter essa lucidez de pagar salário em dia, de não ficar com o penhor, que é a única roupa do devedor, o credor não ficar com a roupa do devedor, não derrubar árvores frutíferas, né? Isso é nem todo mundo tem essa clareza, mas é óbvio. É universal, são leis universais que todos deveriam fazer e todos deveriam entender. O segundo tipo de leis, então, mishpatim são sentenças. O segundo tipo de leis, o nome é eidot. Eidot quer dizer testemunhas. Então, são as leis religiosas que aí foram testemunhadas historicamente pelo povo judeu. Não necessariamente essa geração, mas a geração que saiu do Egito, por exemplo. A saída do Egito teve testemunhas.
né? Então, as leis que se referem a fatos históricos que teve testemunhas, então, são as leis religiosas. Essas são chamadas de eidot, quer dizer, são sentenças, são normas por testemunha. Por exemplo, Shavuot. Shavuot é a festa da outorga da Torá. A outorga da Torá não foi a nossa geração que presenciou, mas foi uma geração, a geração que saiu do Egito presenciou. A abertura do Mar Vermelho foi presenciada, teve testemunha, que não é a nossa geração. Então, as leis que recebem esse nome de leis do tipo testemunha, elas são exclusivas do povo judeu ou de quem quer que se identifique com o relato, com essas histórias da Torá. Então, elas não são universais, elas são designadas por um grupo ou por quem adere, né, a essas leis por vontade própria. Mas elas não dependem, por exemplo, de bom senso, como as leis do tipo Mishpatim, que são ecológicas e sociais. O terceiro tipo de leis, aí vem aquelas leis da mistura, que eu disse que vocês iam perguntar por quê. Aí o nome é Hok, decreto, Hukim. Hukim são decretos. Então, nós temos 3 tipos de leis, já vou terminar o pensamento. Eidot, Hukim e Mishpatim, quer dizer, sentenças, testemunhas e decretos. Reparem que esses 3 nomes têm a ver com uma situação de Beit Din, de tribunal, né, de julgamento. Essas leis do tipo Hukim, elas não têm explicação. Por exemplo, não usar um tecido que contenha na sua composição lã e linho juntos. Por quê? Ninguém sabe. É uma questão de fé. Aí é uma questão de fé. Então, é menor ainda o grupo que segue as leis do tipo Hukim, do tipo decretos, que não tem explicação. É muito óbvio, né? A questão das leis sociais e das leis ecológicas, já vimos que são universais e contêm em si toda a obviedade possível. As leis do tipo testemunha também, porque dá para explicar por quê. Uma das perguntas de Pesach é: por que essa noite é diferente das outras noites? Porque nessa noite nossos antepassados saíram do Egito. Tem uma resposta. Mas para essa pergunta, por que não podemos... Por que dois animais de diferentes espécies não podem puxar o arado juntos? Não sabemos. Por que não pode misturar carne com leite? Não sabemos. Bom, eu trouxe aqui uma resposta científica, né, da nutrição, só que isso foi descoberto, sei lá, quase 2000 anos depois. Mas na época realmente não tinha motivo. Tem um ritual da vaca vermelha, também muito estranho, polêmico também, ele não tem explicação, simplesmente. Então, essas leis de conteúdo do tipo Hukim, que não tem explicação, quando a pessoa pergunta por quê? Porque sim. É o famoso porque sim. Né? Por que é isso? porque sim. Então, é assim, Karra Katuv Torá, está escrito assim na Torá, então é assim. Então, é um grupo ainda menor, então temos as leis universais, que aí todo mundo cumpre, temos as leis designativas, né, relativas a um grupo ou simpatizantes desse grupo, que é em número bem menor, e temos esse tipo de leis que não tem explicação, que são por uma questão de fé. Então, eu espero que não sei, a perplexidade que eu tive ao reler essas leis, porque aí a gente vai
a gente vai se lembrando e se empolgando. Eu espero que vocês tenham sido tocados por essa beleza, né? Tem leis na Torá que não valem mais, porque a maioria das leis são referidas ao templo sagrado de Jerusalém, que não existe mais. Mas as leis deveriam ser cumpridas quando existia o templo. E existem leis que foram atualizadas no Talmud, né? Existem atualizações, existe uma jurisprudência, o Talmud é uma jurisprudência também para a Torá, mas esse é assunto para outro dia. Então, ficamos por aqui. Esse vídeo foi muito longo, eu espero que vocês gostem, comentem e compartilhem. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!